Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui para nós darmos continuidade no nosso discipulado, nosso ensino sobre a palavra de Deus. Como eu tenho falado desde o começo, primeiramente esse ensino é ministrado aos discípulos que estão comigo e depois a gente faz um resumo das mensagens e coloca e publica para não só aqueles que perderam, mas também para aquelas pessoas que me pediram de outras localidades, outras cidades, que não tem como estar aqui em Agudos, e com certeza podem fazer bem proveito destas lições. Então, começando hoje, nós vamos até a lição de número 13, nós estudamos o livro de Gênesis. E agora, então, nós estaremos estudando e começando com o livro de Êxodo. Êxodo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, na versão da Almeida Corrigida Fiel. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Nós temos aqui a palavra Shemot. Shemot quer dizer nomes. É a segunda palavra e a primeira da Parashá, né? É a 13ª porção semanal da Torá, que é o ciclo anual judaico de leitura da Torá, do primeiro livro de Êxodo. Então, esta palavra, o nome Êxodo, como eu expliquei para vocês logo nas primeiras lições, os nomes que nós temos hoje na Bíblia foram dados pelos rabinos, os judeus que traduziram, 72 que traduziram a Septuaginta, né, quando traduziram o Antigo Testamento o original hebraico para o grego. Então eles foram dando nomes. Então a palavra Êxodo ela vai aparecer lá em Hebreus 11, 22, onde nós lemos assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus ossos. Então esse termo vai aparecer no Novo Testamento, grego, né? Assim como a Septuaginta foi escrito em grego. Então, a palavra êxodos, em grego, significa saída, partida, o destino final de alguém, saída da vida, da morte, no sentido de saída. Referindo-se ao principal livro ou o principal evento do livro sagrado, né? Que é a saída dos filhos de Israel, lá do Egito, da escravidão do Egito. Então, a palavra êxodo, ela basicamente sintetiza, ela simplifica ou resume, né, de uma maneira geral, toda a essência do livro Êxodo, a saída dos hebreus do cativeiro do Egito. Como eu disse, o título em português ele vem da Septuaginta, do grego êxodos, né, saída ou partida, porque registra a saída de Israel do Egito. Ele fala, então, de Israel saindo do Egito 35 vezes nesse livro sagrado. É o livro da redenção. Vocês podem conferir isso no capítulo 6, versículo 6, capítulo 15, versículo 13. Portanto, a obra de redenção realizada por Cristo é chamada do seu êxodo, né? Quando ele morre, ele sai do mundo, né? Está lá em Lucas 9, 31. A data que foi escrito esse livro, cerca de 1512 a.C. O local, como parte da lei durante os 11 meses no Monte Sinai. Autor, Moisés, o legislador de Israel, grande líder durante o êxodo e a peregrinação no deserto rumo a Canaã, a terra prometida. Uma estatística do livro, ele tem 40 capítulos, 1.213 versículos, 1.089 versículos de história, 129 versículos de profecia, já cumprida, 2 versículos de profecias ainda a se cumprirem, e 58 perguntas. Êxodo tem 73 mensagens distintas de Deus, 827 ordenanças, 240 predições, 28 promessas e 35 dos 42 milagres realizados por Deus através de Moisés. O tema, entre os judeus antigos, os nomes dos livros, era a principal palavra ou palavras hebraicas do primeiro versículo. O título Êxodo era Ele Shemot, estes, pois, são os nomes, ou simplesmente Shemot, nomes. O que Gênesis apresenta em profecia, Êxodo registra na história. Êxodo ele registra-se um maravilhoso aumento profético da nação de Israel durante os 140 anos entre José e o Êxodo, e a perseguição, a opressão de Israel no Egito, sua libertação pelo poder de Deus. O Êxodo do Egito, a entrega da lei, os 10 mandamentos, que nós vamos estudar, a edificação do tabernáculo e o começo do sacerdócio de Arão. O tabernáculo também eu quero apresentar. Êxodo descreve os primeiros anos da vida de Moisés e o seu chamado para tirar Israel do Egito. Êxodo fala das 10 pragas, que nós vamos ver hoje,
que levaram o faraó a aceitar a partida, o êxodo, né, de Israel. E registra os princípios fundamentais da constituição da nação judaica, quando se constitui a nação de Israel. Aqui temos a história da organização política e religiosa de Israel, com o povo de Deus sendo seu povo e uma nação poderosa entre os homens. O livro de Êxodo, ele pode ser dividido em duas partes principais. A histórica, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 25, e a legislativa, que vai do capítulo 20, versículo 1 até o capítulo 40, versículo 38. Qual que é o objetivo? Continuar a história de Israel no cumprimento da aliança, as promessas e as profecias dadas a Abraão, Isaac e Jacó, acerca de sua descendência. Mostrar o tempo, as circunstâncias e o objetivo da lei dada por Moisés a Israel e registrar a organização da nação e o estabelecimento de uma forma visível de adoração. Trabalho feito para Deus. Nós vamos estudar esta palavra também em hebraico. Tendo Deus habitado no meio do seu povo. Aí, então, a diferença de Israel com as demais nações. Prova da autoria de Moisés. Pois, a palavra pois, literalmente e, em hebraico, ela conecta o livro de Êxodo a Gênesis e registra o cumprimento de Gênesis 15, 13 e 16, onde está escrito. E então disse a Abraão, Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Além do cumprimento de Êxodo 46, versículos 3 e 4. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo do Egito, falando para Deus, falando para Jacó, né? E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. E também o cumprimento da profecia de José, capítulo 50, versículo 24 de Gênesis, ele diz, e disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tanto Levítico quanto Números, eles começam da mesma forma, provando que o Pentateuco, a Torá, foi originalmente um único livro sagrado. E nós temos então as 10 pragas, que faz parte do que a gente pretende compartilhar com vocês, né? Nós vamos estar aí então compartilhando e fazendo com que de alguma maneira possamos aí estar trazendo de uma maneira mais fácil de entender os seus objetivos. A primeira pergunta que vem à mente, qual o propósito das 10 pragas contra o Egito? O propósito de Deus não pode ser impedido por ninguém. Isso que é a primeira coisa que a gente tem que gravar. Deus fez juízo contra todos os deuses do Egito. Em cada uma das pragas, e na última, mostrou a incompetência desses deuses com um juízo que nenhum deles poderia reverter. Em Êxodo 12, 12, usando aqui a tradução da Almeida Revista Atualizada, ele diz, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, finalidade básica, entre outras coisas, era executar juízo sobre os deuses do Egito. Deus usou as 10 pragas para executar o julgamento sobre todos os deuses do Egito, porque o Senhor abomina a idolatria. A frase, eu sou o Senhor, é definitiva. Há um só Deus e verdadeiro, o Deus de Israel. Senhor aqui é a tradução do tetagrama, né? Como a gente já explicou. É YHWH. WH. Em hebraico não tem a letra J. Portanto, o nome de Deus não pode ser Jeová, que é um híbrido do tetagrama YHWH. Mais as vogais Adonai. E nem Javé. O mais provável pode ser Iavé, né? Se fosse do Jeová, teria que ser Jeová, né? O hebraico massorético dos tempos de Moisés, ele não tinha vogais, somente consoantes, né? Como é o caso aqui de YHWH. Por isso é mais difícil ter certeza plena da pronúncia do nome de Deus. A pronúncia correta ela foi perdida na geração de Moisés, essa geração que está vindo aí,
que nós estamos estudando, com a proibição de pronunciar o santo nome de Deus em vão. Por isso, o tetragrama YHWH é chamado de o impronunciável. Os judeus os chamam de Shem, né, o nome, ou o eterno. Quem foi o faraó egípcio no êxodo de Israel? Por causa desta ideologia triunfalista, os egípcios nunca admitiam derrota. Não apenas eles, mas os reis dos povos da crescente fértil, que também é chamado de Antigo Oriente Médio, dificilmente reconheciam um fracasso de uma campanha militar ou a contenção de uma revolta em seu império. Havia uma outra prática nessa batalha ideológica. O rei derrotado era geralmente deixado sem nome nos textos, como uma forma de humilhação. Ao que parece, essa prática de não nomear o rei derrotado foi adotada pelo autor do livro de Êxodo, o Moisés. Nos 15 capítulos iniciais da obra, os faraós jamais são mencionados pelo nome. Faraó literalmente significa casa grande. Identificar o faraó no tempo do êxodo dos hebreus tem sido uma disputa entre os estudiosos e historiadores. Eu vou explicar, tem que estar essa introdução. Em Êxodo diz que os hebreus edificaram a faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Por isso Hollywood adotou Ramsés II como o faraó do Êxodo. Mas a cidade de Pi-Ramsés foi ocupada muito tempo antes de Ramsés II. E o nome Ramsés foi encontrado na parede de um túmulo de Amenhotep III, que foi faraó 100 anos antes de Ramsés II. Em 1 Reis 6.1, diz que Salomão começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado, 480 anos após o Êxodo. O 4º ano do reinado de Salomão foi 967 a.C. Assim, calcula-se que o Êxodo tenha ocorrido em 1447 a.C. Soma 967, o ano do 4º ano do rei Salomão, mais os 480 após o Êxodo. Ramsés II começou a reinar em cerca de 1200 a.C., portanto não podia ser o faraó do Êxodo. Há dois outros candidatos, Amenhotep II, que foi de 1450 a 1425 a.C., filho de Tutmés III, de 1490 a 1450. Pode ser um dos dois, ou o pai ou o filho. Quando Moisés nasceu, 80 anos antes do Êxodo, o faraó era Tutmés I. Sua filha casou-se com um filho adotivo, que assumiu como Tutmés II, mas quem mandava era a patroa. Tá? Tutmés II estava no trono quando Moisés fugiu do Egito aos 40 anos de idade. O historiador hebreu Flávio Josefo, ele escreveu que o faraó de quando Moisés fugiu do Egito morreu e um novo faraó tomou seu lugar. Tutmés III reinou ao lado da esposa de seu pai, que não era sua mãe, era madrasta. Quando ela morreu, Tutmés III mandou raspar todas as referências a ela nos monumentos. A data da saída dos hebreus do Egito coincide com a data da morte de Tutmés III. Então, se aceitarmos a data anterior para o Êxodo, cerca de 1441 a.C., então o faraó foi Tutmés III, cerca de 1482 a 1450 a.C. Por outro lado, se favorecermos a data mais antiga para o Êxodo, então devemos pensar em Amenófis II, da 18ª dinastia, cerca de 1440 a.C. Ele era filho do famoso construtor do Império Tutmés III. E ainda, se Amenhotep II foi faraó desse período, então seu filho mais velho morreu na 10ª praga, mencionada em Êxodo 12 e 29. Os registros provam que o Tutmés IV, cerca de 1425 a 1412 a.C., foi o filho mais velho de Amenhotep II. Os eruditos modernos preferem situar o Êxodo um tanto mais tarde, sugerindo que Ramsés II, predecessor de Merneptah, é o mais provável candidato. Se esta data for correta, estamos falando da primeira metade do século XIII a.C. Ramsés II era realmente filho do faraó Seti I, e da rainha Tuia, e foi casado com Nefertari e diversas outras esposas, porém Nefertari era a esposa favorita, já tinha isso naquela época. Então aí foi disso que os filmes, os filmes de Hollywood, a novela de Ramsés, a novela da Record se baseou para dar o nome. Sobre filmes e novelas, é importante, novelas bíblicas, dizer o seguinte: os escritores, os ilustradores, os roteiristas, artistas e diretores contratados para produzir obras comerciais com temas cristãos, geralmente são incrédulos, e às vezes até ateus, como o diretor de um filme sobre Noé, e outro sobre José, lançado nos últimos anos. Com filmes e novelas assim, você aprende sobre figurinos e arquitetura antiga, mas não a verdade. Ao contrário, você será influenciado por seus erros,
pois para atrair público eles precisam inventar personagens e enredos que induzem você a acreditar que aquilo está na Bíblia quando não está. Então, a gente deve aproveitar muitas coisas, mas a verdade mesmo você tem que ver é na Bíblia. As 10 pragas do Egito. Há duas correntes teóricas principais entre os cientistas que tentam explicar as 10 pragas do Egito. E eu vou colocar, veja bem, eu vou colocar essas duas. Então, em cada praga, eu vou falar a explicação de cada uma e depois eu dou o contexto correto. Por quê? Porque normalmente as pessoas do mundo, as pessoas que vêm questionar, dizem, isso é assim, isso é assado. Então você vai estar conhecendo o que é que eles dizem e vai saber por que não dá para acreditar nessas coisas. Mas por isso que eu fiz questão de anexar as duas. Então vamos lá. Há duas correntes. A primeira é a teoria natural. Ela é liderada pelo físico inglês Colin Humphreys, autor do livro Os Milagres do Êxodo. A segunda teoria, ela coloca a erupção do vulcão da ilha de Santorini como ponto de partida. Ela é retratada no documentário O Êxodo Decodificado, produzido por James Cameron, famoso e conhecido aí. Você, discípulo, ou que está participando, vai conhecê-las para desenvolver também o seu senso crítico e também o propósito de Deus em cada praga. Então vamos lá. Primeira praga, o sangue no Nilo. Êxodo 7:20 diz, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Teoria natural diz o seguinte, a primeira praga é a transformação das águas do rio Nilo em sangue. O tom vermelho da água seria fruto da proliferação de algas vermelhas tóxicas ou de uma chuva que levou as rochas dessa cor do rio. Eles não definiram qual é então. A teoria vulcânica. O vulcão da ilha de Santorini, a 700 quilômetros, quer dizer, dá bem mais do que a ilha daqui a São Paulo e volta, né? Entrou em erupção, provocou terremotos e fissuras no fundo do rio. Das fendas saiu um gás que se misturou ao ferro do rio, criando ferrugem que coloriu a água. Então eles creem aqui numa situação bem peculiar, né? De 700 quilômetros do Egito, o vulcão provocou tudo isso na hora exata em que Moisés falou. O significado real. A vida vem de Deus. O rio Nilo, ele era a vida do Egito. Não havia outra fonte de água para beber e irrigar a terra. Todos dependiam dele para viver. Quando Deus transformou a água do rio em sangue, foi um golpe fatal na vida do Egito. Além disso, foi uma demonstração da superioridade do Senhor frente às divindades egípcias. Quais? As divindades da fertilidade, Apis, o deus boi, ou deus Nilo, e Ísis, cujas lágrimas nasceu o Nilo, diziam eles, né? Deus mostrou que ele é a verdadeira fonte de toda a vida. A segunda praga, a proliferação das rãs. Êxodo 8:5, tá lá. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Êxodo 8:6, e Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Rãs no hebraico é Serfadeia, rãs, né? Teoria natural disso explica o seguinte, a segunda praga, a multiplicação das rãs, seria resultado da anterior. As toxinas das águas fariam com que os sapos deixassem o rio e invadissem ao redor, as regiões ao redor. A teoria vulcânica diz o seguinte, o gás liberado pelas fendas deixa sem oxigênio, fazendo com que os sapos fujam para a superfície. Muitos dos bichos começaram a invadir as áreas habitadas pelo Egito. Quer dizer, então eles colocam que lá da consequência desse aqui, da teoria vulcânica, né, da consequência do vulcão, vai surgindo todas essas coisas aqui. O significado verdadeiro. A natureza obedece a Deus. A ordem da natureza foi mudada pelo propósito de Deus. O Senhor mostrou que é superior a toda criatura. Deus é quem mantém a ordem na natureza. E ele tem poder para controlar o que acontece. O Egito viu o animal que ele idolatrava servindo de instrumento para o atormentar. A rã era outro ídolo egípcio. Heket, deusa do nascimento com cabeça de rã e associada ao Nilo, símbolo da fertilidade, foi desmascarada. Terceira praga, os piolhos aos montes. Êxodo 8:16.
Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos, e por toda a terra do Egito. Fere o pó da terra, quer dizer, bata no chão. Versículo 17, e fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. O piolho em Cane, enxame de mosquitos, né, piolho. A teoria natural explica essa praga assim. Temporal seguido de clima quente e seco é igual à multiplicação de ovos de piolho. Segundo essa corrente, o inseto era comum no Egito Antigo. Muitos egípcios raspavam a cabeça para evitá-los. A teoria vulcânica tenta de outra forma. A infestação de piolho ocorre devido à falta de água limpa. Sem ela, a higiene fica comprometida, formando um cenário propício para a reprodução de insetos como o piolho. Significado, o poder de Deus. O significado real disso. A praga de piolhos, até os magos do faraó tiveram que reconhecer a impotência de suas religiões ocultas. Eles não conseguiam imitar os milagres de Deus com suas magias e encantamentos. Deus é todo-poderoso. Ele é maior que qualquer outra força nesse mundo. Aqui, o ataque direto é contra Set, deus do deserto em forma de porco formigueiro, e Tot, deus das artes mágicas com cabeça de ave. Não teve para ninguém, né? A quarta praga, o enxame de moscas. Êxodo 8:21. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Êxodo 8:24 diz, e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida desses enxames. Moscas, em hebraico, aurop, significa isso exatamente, chames de moscas. A teoria natural explica assim. O físico Colin Humphreys diz que as moscas se multiplicaram por causa da morte dos sapos, seus predadores naturais. Roger Walton, biólogo inglês, diz que o mosquito forma enxames densos. A teoria vulcânica explica assim, ou tenta explicar, né? As moscas apareciam por duas razões. Primeiro, falta de água que provoca falta de higiene, atraindo esses insetos. A mosca de animais a morte dos animais do ecossistema no Nilo, a carniça chama mais moscas, né? O significado verdadeiro. Deus cuida do seu povo. Deus marca a diferença entre o seu povo e o povo que não confia nele nem lhe obedece. Apesar das dificuldades, o Senhor dá livramento àqueles que são seus. Quem ama a Deus e vive no centro da vontade de Deus, está debaixo da sua proteção. Ele protege e livra os justos do castigo dos ímpios. Os egípcios não foram protegidos por Watchit, deusa simbolizada pela mosca e protetora do faraó, e por Ptah, o criador do universo. Então aqui Deus ataca esses dois, né, desmascara esses dois falsos deuses. A quinta praga, as pestes dos animais. Nós lemos assim em Êxodo capítulo 9, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. No versículo 3, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no teu campo, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. No versículo 6, e o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Deus, a palavra que eu já expliquei em Gênesis, né? Elohim, Deus. Hebreus, hebreu, pessoa além de, uma designação dos patriarcas e dos israelitas. E pestilência, a palavra Deber, que significa peste, praga, peste dos animais, doença do gado, praga do gado. Ela vai aparecer no Salmo 91. Teoria natural, explica assim. Para Humphreys, um dos culpados é a mosca de estábulo, que carrega vírus fatais para vacas e cavalos. De acordo com Walton, a grande quantidade de picadas de insetos provocaria a peste. Temos aqui a teoria vulcânica. A cadeia de eventos iniciada pela falta de água gera a proliferação de insetos.
que picam os animais naturais, provocando doenças. Essa parte da explicação do documentário é muito criticada. Nem eles se entendem. O significado verdadeiro. Riqueza não é segurança. A segurança financeira e a fonte de lucros dos egípcios foram devastados num instante. Eles idolatravam deuses ligados à prosperidade dos rebanhos. A Hector, a deusa vaca, Apis, o deus boi, e Serapis, o deus do gado, que nada puderam fazer para defender seus devotos e romeiros. Os bens materiais, assim como os falsos deuses, desaparecem muito depressa. Não devemos pôr nossa confiança neles, nem fazer do dinheiro nosso Deus. Somente Deus é o nosso sustento e a nossa segurança. E nós vamos então para a sexta praga, a praga das úlceras. Você está vendo, num resumo geral, essas pragas, né? Os significados sempre voltando a gente para entender a necessidade da confiança em Deus. Diz lá Êxodo 9:10. E eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. A palavra sarna em hebraico, shekin, furúnculo, ou tumor, como traduz a revista atualizada, erupção com inflamação, feridas, como traduz a King James Fiel, ou sarna, como traduz a Almeida Corrigida Fiel, uma úlcera. Úlceras, a palavra ababuá, úlceras, bolhas, vindo da raiz inchar. Versículo 11. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. A teoria natural explica assim. Cada uma a gente tem que estar apresentando, em todas elas eu vou apresentar. De acordo com essa teoria, as úlceras e chagas em homens e nos animais seriam consequência da multiplicação de insetos, como o mosquito Culicoides canitórax, chamado de maruim, ou mosquito pólvora. Apenas as fêmeas do mosquito são vetores, em virtude da hematofagia. O inseto, ele é vetor de filários do gênero Mansonella nas Américas e na África. Eles são transmissores do vírus Orapuque e potenciais transmissores de vírus das encefalites, que são encefalites do homem. Também transmite vírus de importância de saúde animal, como o acabane e o bluitangue. Além disso, o mosquito pode transportar diversos vírus e patógenos, para mamíferos e aves silvestres. Durante a hematofagia, o inseto causa desconforto, insônia e até irritabilidade, principalmente quando o número de insetos é grande. A picada também pode provocar reações alérgicas, oriundas de proteínas e peptídeos presentes na saliva do inseto. A teoria vulcânica. Em 1986, um lago em Camarões ficou vermelho por causa de vazamentos de gás, e os moradores ganharam bolhas por causa dos gases. O mesmo poderia ter acontecido no Nilo. Portanto, são definições meia complicadas, para a gente poder dar um outro sentido a ela. Significado verdadeiro. A saúde depende de Deus. Ao menos, e isso é importante a gente gravar realmente, ao menos tenho a saúde. Muitas pessoas dizem isso quando acontece uma desgraça. Mas a saúde também não é garantia. Deus enviou feridas sobre os egípcios e os deuses em quem confiavam a proteção da sua saúde, como Sekhmet, deusa das doenças, e a Seite, chamada Rainha do Céu. Não há rainha no céu, No céu e na terra só tem um rei, que é Deus. Não se apoie na sua própria força ou vitalidade. Até isso é passageiro. Nossa saúde depende da vontade de Deus. A sétima praga, a chuva de pedras. Êxodo 9:18. Vamos na sequência. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grande, muito grave, na qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Saraiva, a palavra barad, granizo, como traduz a King James Fiel, saraiva, como traduz a Corrigida Fiel, e também chuva de pedra, como traduz a Revista Atualizada. As três palavras estão corretas. 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra. Êxodo 9:22, conforme traduz a Revista Atualizada. Teoria natural. As saraivas de que fala a Bíblia seriam chuvas de granizo muito maiores que o normal, misturada a relâmpagos.
Apesar de raras, as chuvas de pedra e granizo acontecem durante tempestades. A teoria vulcânica. Um papiro citado no filme relata saraivas semelhantes às da Bíblia. Há outra explicação. As cinzas do vulcão, em contato com a atmosfera, provocam uma chuva de fogo e gelo. Quer dizer, eles têm duas aqui, nem eles definiram qual que seria correta. Significado verdadeiro. Há segurança para quem obedece a Deus. Antes de enviar a tempestade de granizo, Deus avisou. Como ele sempre avisa, né? Aqueles que ele manda os seus servos, né? Os seus profetas avisar, né? Aqueles que acreditaram abrigaram seus rebanhos e servos e foram salvos. Mas todos os que não prestaram atenção viram sua propriedade destruída. Deus livra quem lhe obedece e faz a sua vontade. Quem despreza os avisos de Deus causa sua própria destruição. Deus mostrou que foi vã a confiança na proteção dos deuses do Egito. Quais são esses deuses? Geb, deus da terra, pai de Osíris, Horus, o deus do céu, e Osíris, o deus do fogo. Quer dizer, não adiantou nada, né? Com esse monte de deuses e nada resolvido. Vamos lá. A 8ª praga. Nuvem de gafanhotos. Êxodo 10:4 está assim, corrigida fiel. Do contrário, se recusares deixarei meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. A palavra gafanhotos em hebraico, arbé, é enxame de gafanhotos, gafanhoto, por seu crescimento rápido. Êxodo 10:14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. A teoria natural explica assim. Com tantas alterações ambientais, o comportamento dos gafanhotos poderia mudar, provocando as nuvens. O solo úmido da chuva de granizo também atrairia gafanhotos. A teoria vulcânica tenta. A erupção do Santorini teria desequilibrado o clima, aumentando a temperatura e forçando os bichos a migrar. Além disso, enxames de gafanhotos são comuns em partes da África. O significado verdadeiro, o sustento vem de Deus. A praga de gafanhotos acabou com toda a comida que tinha sobrado das outras pragas. Os egípcios eles iriam passar fome. Eles confiavam na proteção e no sustento de que deuses? Nut, deusa do céu. Confiavam em Bastet, deusa protetora da casa. Eles confiavam em Ísis, deusa da agricultura. E confiavam em Shu, deus do ar, que nada puderam fazer. Deus é dono de toda a terra. Ele sustenta o mundo com comida e supre outras necessidades essenciais. O Senhor tem poder para tirar e para dar. Deus sustenta quem crê nele, dando aquilo que é preciso para viver. Deus atende necessidades, não vaidades. Muito bem. Antes da gente entrar na 9ª praga, eu vou mostrar para vocês aqui a ilha vulcão que nós estamos falando tanto aí, uma foto da ilha Santorini na Grécia, né? Então, aqueles que acreditam na teoria do vulcão, creem que desse vulcão aí, houve problema aí na Grécia, foi lá 700 quilômetros no Egito, correto? Assim, para poder dar uma boa ilustração. Então, vamos lá. Trevas no céu. Êxodo 10:22 diz, E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Trevas, a palavra é roshek, escuridão, trevas. O mesmo texto, se vocês pegarem uma explicação mais profunda, eu coloco isso lá no comecinho de Gênesis, quando a gente fala de havia trevas sobre a face da terra. A trevas não é a ausência de luz, mas é a densidade de substâncias tóxicas. Nessa praga dos egípcios, eles acendiam velas e elas não iluminavam, de tão espessas que eram as trevas, né? Repetindo lá Êxodo 10:22-23, E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, uma atmosfera tóxica, né? Substâncias tóxicas, denso vapor que saía da terra no começo, a pressão. Essa palavra espessas, a palavra afeilau, que significa escuro, escuridão, espesso, escuridão física. Eles não viam, a King James Fiel traduz assim o versículo 23, eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Como que eles explicam isso? A teoria natural explica assim, a gente está mantendo aí para vocês conhecerem. A escuridão no céu do Egito poderia ser provocada por tempestades de areia chamadas Kansim,
por um eclipse solar total ou até mesmo pelos densos enxames de gafanhotos. Mas eles não definiram se era uma, três, né? Chutaram três. Teoria vulcânica. Lembra do vulcão? Acabei de mostrar a foto para vocês. A escuridão teria sido causada pelas nuvens de cinza que ele lançou. A força da erupção do Santorini faria com que a nuvem viajasse até o Egito, 700 quilômetros, tapando o sol e escurecendo o céu. Acredite se quiser. Significado verdadeiro. Tudo o que fazemos depende de Deus. Deus é soberano de toda a nossa vida. Todas as nossas ações, tudo o que fazemos, tudo está sob o seu controle. Mais uma vez, os falsos deuses do Egito. Dessa vez, quem? Ra, o deus sol, e o deus pai dos egípcios, né, o Ra. E Socar, deus das trevas, foram humilhados diante do poder do Deus criador de Israel. As criaturas de todo o universo, elas, como o sol, a lua, os astros, as estrelas, enfim, estão submetidas a autoridades de Deus. Ele é a luz de quem o ama, mas quem o rejeita viverá em trevas. Então isso é muito importante você guardar. E aí vamos então agora para a última praga, a morte dos primogênitos. Êxodo 12, 29 nós lemos, tradução da King James Fiel. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estavam assentados no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. A palavra masmorra, bayit, significa cárcere, como traduzem a Corrigida Fiel e a King James atualizada, significa enxovia, ou cárcere térreo, ou subterrâneo, como traduz a revista atualizada, ou masmorra mesmo, como se traduz da King James Fiel, significa uma casa, um palácio, uma prisão. O versículo 30 diz, e Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Como que explica isso a teoria natural? A última praga é a morte dos primogênitos. Tradicionalmente, os filhos mais velhos comem antes dos demais irmãos, por isso morreram antes com a comida contaminada pela falta de higiene. Quer dizer, se subentende aí então que os outros devem ter esperado morrer o primogênito, aí decidiram não comer também para não morrer. Teoria vulcânica. Explicam assim, os filhos mais velhos dormem mais próximos ao chão, segundo o documentário. Entre os gases que vazaram, estaria o dióxido de carbono, que se desloca junto ao solo, matando quem o inala. Então matou somente os primogênitos. O gás fez uma seleção, não só vou matar os primogênitos. O significado verdadeiro, somente Deus salva. A última praga ela foi a morte de todos os primogênitos filhos, ou de todos os primeiros filhos, né? Os primogênitos, tanto os filhos de homens como filhos de animais. Dos 10, esse foi o pior juízo executado sobre o Egito, pois ele trouxe morte a todas as casas. Quer dizer, as outras pragas, cada uma pegava um, sempre tinha gente que escapava. Desse aqui não teve escape. Não só as posses, sustentos e bem-estar foram afetados, mas a própria vida e a descendência das famílias pereceram. O faraó, por exemplo, perdeu o seu herdeiro. Houve distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio. Houve morte dos primogênitos das pessoas e animais egípcios, mas os israelitas foram salvos pelo Senhor. Você pode conferir isso em Êxodo 11, do 1 ao 10 e 12, do 1 ao 33. Deus providenciou salvação para as famílias dos hebreus. Um cordeiro morreria no lugar do filho mais velho de cada família. Um cordeiro morreu lá e agora um cordeiro morreria mais para frente, né, por todos nós. Aliás, sobre isso, veja o vídeo da minha pregação, em que nós falamos, né, Jesus, os 3 pães, os cálices, a Páscoa e a ceia. Eu explico direitinho todo o evento, esse evento lá. Então o sangue do cordeiro na porta seria o sinal do anjo da morte, para o anjo da morte não matar. Uma antiga tradição hebraica acredita que esse anjo foi o principado Belial, né, muito citado na Bíblia. Da mesma forma, a morte e a condenação vêm sobre todos. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Quem tem Jesus tem a salvação. Quem não tem Jesus, não tem. E finalmente o Senhor dá um golpe, então, final nos egípcios, mostrando que nem os seus deuses, tidos como os mais poderosos, poderiam livrar da morte. Quem? Amon-Ra, o principal deus deles. Anubis, o deus da passagem dos mortos. Osíris, ou Serapis, o deus do juízo do mundo dos mortos, com sua balança da ressurreição. Todos os deuses do Egito, como nós lemos lá em Êxodo 12, 12.
Cabe a cada um decidir se aceita o livramento oferecido por Deus através de seu Filho, Jesus Cristo, ou não. Jesus salva da pior praga de todos os tempos, a morte eterna. Então, aqui nós encerramos esta lição. Espero que você tenha podido aprender e guardar bem. Se não, você pode ouvir novamente. E aguardar a nossa 15ª. Se eu não me engano, a próxima aula nós vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Mas então, até lá. Por enquanto, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, nos ajude, compartilhe a mensagem. É lição, né? Assim todos podem estar aproveitando. A ideia é compartilhar sempre para que mais pessoas possam aprender. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. E como eu disse, né? Se puder deixar seu like, eu te agradeço. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que você tenha mais uma vez uma boa aula e essa aula de edificação com as 10 pragas do Egito, conhecendo a palavra do Senhor, e assim nós vamos seguindo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.